E aí, vamos lá? Então, como eu disse a vocês, eu ainda quero falar do afastamento para mandato eletivo. E aí, esse afastamento está regulamentado na 8.112, mas também no artigo 38 da Constituição Federal. Aqui, tanto a Constituição quanto a lei trazem a mesma regra, que é o servidor público efetivo, que é eleito para exercer um mandato eletivo. O que acontece com ele? Deixa eu fazer uma tabelinha, tá? Então, você vai fazer o seguinte, faz aí um retângulo e divide esse retângulo no meio. Divide aí no meio para mim. Divide no meio. Divide em dois. Divide em dois. Coloca assim, mandato eletivo. Então, ele foi eleito para o mandato eletivo. E coloque a providência que vai ser tomada. São 3 situações diferentes. Por quê? Primeira possibilidade é que ele seja eleito para exercer um mandato eletivo federal, estadual ou distrital. Nesse caso, não tem discussão, não tem opção, ele vai ser afastado do cargo efetivo que ele ocupa. Então, se ele é um servidor público efetivo e foi eleito para um cargo eletivo no âmbito da União, Estado ou Distrito Federal, ele é afastado do cargo efetivo. Então, governador, deputado, senador, enfim, se ele é eleito para qualquer cargo eletivo no âmbito federal, estadual ou distrital, ele é obrigatoriamente afastado do cargo efetivo que ele exerce. Beleza. Me sobram as eleições municipais, né? Já coloquei aqui União, Estado, Distrito Federal. O que acontece? Ele é afastado do cargo efetivo. Sobram as eleições municipais. Se ele foi eleito para o mandato de prefeito ou se ele foi eleito para o mandato de vereador. No caso de prefeito, a lei estabelece que esse servidor efetivo, sendo eleito prefeito, ele vai ser afastado do cargo efetivo também. No entanto, ele pode optar pela remuneração, ou seja, ele vai se afastar do cargo efetivo para exercer a função de prefeito, mas ele pode optar entre receber o subsídio de prefeito ou continuar recebendo a remuneração do cargo efetivo dele. Então, nesse caso, se ele é eleito prefeito, ele se afasta do cargo efetivo, mas ele pode optar pela remuneração. E aí, nesse caso, ou ele recebe a remuneração do cargo efetivo, que ele está afastado, ou então ele recebe o subsídio do mandato de prefeito. É a possibilidade, tá? A outra opção é o caso dele ser eleito para o mandato de vereador, né? O que a gente sabe a princípio? Falei com vocês no bloco passado que se ele for eleito vereador e houver compatibilidade de horários, ele pode acumular. Entrou em uma das hipóteses de acumulação permitida que a gente conversou no bloco passado, né? Então, havendo compatibilidade de horários, ele pode acumular o cargo efetivo, mas o cargo de vereador. Nesse caso, obviamente, ele acumula funções e ele também acumula remunerações. Então, se houver compatibilidade de horários, ele acumula. Ele se mantém no cargo efetivo e vai exercer também as funções do cargo de vereador. Acumula as funções e acumula as remunerações. A remuneração do cargo efetivo e o subsídio do cargo de vereador. Agora, se não houver compatibilidade de horários, aí ele já não pode acumular. Então, não havendo compatibilidade de horários, a acumulação não será admitida. A lei determina que, nesse caso, ele será obrigatoriamente afastado, mas ele pode ainda optar pela remuneração. E aí, ou ele vai receber a remuneração do cargo efetivo, ou ele vai receber a remuneração ou subsídio do cargo de vereador. Tranquilo? Anote a tabelinha, eu vou contar até 3, você dá pausa e copia. 1, 2, 3, pause. Ótimo. Copiar a tabelinha, é importante que você saiba que em todas as hipóteses de afastamento, com ou sem opção de remuneração não faz diferença. Se ele se afastar do cargo efetivo, ele continua recebendo, contribuindo para o regime de previdência dos servidores, como se estivesse em atividade. Então, nas hipóteses de afastamento, ele continuará contribuindo para o regime de previdência dos servidores públicos como se estivesse em atividade. A contribuição vai continuar como se ele estivesse em atividade, nessas hipóteses em que ele seja afastado.
Tranquilo? Ótimo. Com isso entendido, só para a gente fechar aqui e já introduzindo a matéria de improbidade, eu lembro a vocês que o servidor que comete uma infração, por essa infração praticada pode ser punido 3 vezes. Ele comete uma única infração e ele pode sofrer até 3 sanções por uma única infração praticada, porque essa infração pode ensejar ele sanções de natureza penal, sanções de natureza civil e sanções de natureza administrativa. A ideia é de que ele comete uma infração e por essa infração ele pode ser punido penalmente, civilmente e administrativamente. A infração praticada por ele pode gerar sanções de natureza penal, civil e administrativa. Uma não interfere na outra, tá? Então, ele pode ser punido em uma, absolvido em outra. A ideia geral é de que cada uma dessas instâncias tem o seu fundamento e por isso elas não se comunicam. Ele responde na esfera penal se ele tiver cometido um crime ou contravenção no exercício da atividade. Então, se no exercício da atividade pública ele cometeu um crime ou contravenção, né, tipificado na lei penal, ele responde na esfera penal. Ele responde na esfera civil se ele tiver praticado um ato que gerou dano ao erário ou a terceiros. E ele responde na esfera administrativa se ele tiver cometido uma infração administrativa regulamentada no Estatuto do Servidor, na Lei 8.112, no âmbito federal, né, que é o que interessa para a gente. Então, a ideia é que, como cada uma das instâncias tem o seu fundamento, é possível que ele seja punido em uma, absolvido em outra. Isso não vai ser considerado uma decisão contraditória, porque ele pode ser punido na esfera administrativa e absolvido na esfera penal porque não houve crime. Houve infração administrativa, mas não houve crime, né? Então, ele pode ser punido em uma, absolvido em outra. Ele pode ser punido em todas e acumular sanções, porque a regra geral é que as instâncias penal, civil e administrativa são independentes entre si. Então, a regra é a independência das instâncias. A decisão de uma instância não interfere na decisão de outra instância. A princípio, elas não se comunicam. Tem exceção? Tem. A lei estabelece que se o sujeito for absolvido na esfera penal por inexistência do fato, ou se ele for absolvido na esfera penal por negativa de autoria, ele será obrigatoriamente absolvido também na esfera civil e administrativa. Preste atenção que qualquer outra absolvição penal não comunica. Falta de prova, prescrição, não comunica. Agora, se ele for absolvido na esfera penal por inexistência do fato ou por negativa de autoria, obrigatoriamente ele será também absolvido na esfera civil e administrativa. Ok? A responsabilização administrativa se dá por meio de processo disciplinar. A gente não vai ter tempo de conversar sobre isso, pulo esse tema. E parto para a responsabilização civil, que está regulamentado na lei de improbidade. A matéria de improbidade administrativa está prevista no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Então, para começar, a matéria tem base na Constituição. O artigo 37, parágrafo 4º, estabelece que a lei sancionará a prática dos atos de improbidade, com a perda da função, a suspensão dos direitos políticos, a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário. Então, esse artigo 37, parágrafo 4º, regulamenta que a lei sancionará a prática dos atos de improbidade, com a perda da função, suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário. Pessoal, esse rol de sanções da Constituição é meramente exemplificativo, tá? A lei pode ampliar esse rol, e ela o faz, e hoje a legislação, que no caso, o artigo 37, parágrafo 4º, é regulamentado pela Lei 8429 de 92, a lei de improbidade, ela traz outras sanções, além das sanções regulamentadas no 37, parágrafo 4º. Não há problema nenhum. Regulamentando o 37, parágrafo 4º, então, em 92, foi publicada a Lei 8429. E essa lei, ela prevê todas as sanções civis a serem aplicadas pela prática do ato de improbidade. Tome cuidado com o que eu vou te falar. Se o sujeito pratica um ato de improbidade, a gente já sabe que por esse ato praticado, ele responde na esfera penal, administrativa e civil. A questão é,
A lei de improbidade, ela prevê responsabilização penal, civil ou administrativa? Civil. Então, se ele pratica o ato de improbidade, ele responde na esfera penal, com base no Código Penal e legislação penal extravagante. Ele responde na esfera administrativa por meio da instauração de um processo administrativo disciplinar, porque improbidade é infração disciplinar. E ele responde na esfera civil, por meio da lei de improbidade. A lei de improbidade prevê sanções civis a serem aplicadas por meio de uma ação civil. Cuidado, porque a lei vai te dizer assim, não é possível, a questão vai lhe dizer, não é possível aplicar nenhuma sanção de improbidade sem que haja um prévio processo administrativo em que se assegure a ampla defesa. Não, não é verdade. As sanções de improbidade não dependem de processo administrativo, elas dependem de processo civil. A ação de improbidade é uma ação civil, né? A gente chama de ação de improbidade ou de ação civil pública por ato de improbidade. Dá no mesmo. Ação de improbidade ou ação civil pública por ato de improbidade é ação de natureza civil para aplicação das sanções civis pela prática do ato de improbidade. Toma cuidado, porque, embora a ação de improbidade tenha natureza de ação civil pública, e ela tem, né? Eu falei que a gente pode chamar de ação de improbidade ou de ação civil pública por ato de improbidade, ela tem natureza de ação civil pública, mas ela não é regulamentada pela lei de ACP. Ou seja, essa ação não é regulamentada pela lei 7347. Na verdade, quem regulamenta a ação de improbidade é a própria lei de improbidade administrativa, a lei 8429. Por isso, a gente divide a matéria em duas metades. Primeiro, nós vamos analisar os aspectos materiais, definir o que é ato de improbidade, quais são as sanções, e depois a gente vai partir para os aspectos processuais, verificar como é que funciona essa ação de improbidade, né? Como é que tramita a ação de improbidade administrativa. Vamos lá? Ó, para começar, quando eu trato de improbidade, e aí eu disse que a gente vai dividir em duas partes, eu vou começar pelos aspectos materiais, a priori, me interessa saber que o sujeito ativo do ato de improbidade será o agente público e também o particular beneficiário do ato. Vamos por partes. A lei começa dizendo o seguinte: responde perante a lei de improbidade agentes públicos. Agentes públicos podem praticar atos de improbidade. Agente público amplamente considerado, tá? Para fins de improbidade administrativa, considera-se agente público todo mundo que atua em nome do Estado, ainda que temporariamente, ainda que sem remuneração, com cargo, emprego, mandato, função, não me importa. Todo mundo que exerce função pública a qualquer título é agente público para fins de improbidade, tá? Então, é aquele conceito amplíssimo de agentes que a gente conversou na aula passada. Todos aqueles que exercem função pública são agentes públicos para improbidade. O artigo 2º da Lei 8429 traz esse conceito amplíssimo de agentes públicos que a gente já vem conversando, né? Não tem novidade, agentes políticos, particulares em colaboração, servidores estatais, todo mundo que de alguma forma, a qualquer título, sob qualquer fundamento, esteja exercendo uma função pública, é considerado agente público e, como agente público, pode praticar o ato de improbidade. Então, para começar, é sujeito ativo do ato de improbidade o agente público amplamente considerado. Mas também, mesmo que não seja agente público, pratica ato de improbidade o particular que tenha concorrido, induzido ou se beneficiado da prática do ato. Além dos agentes públicos, todos os particulares que concorram, induzam ou se beneficiem da prática do ato respondem perante a lei. Então, a lei de improbidade se aplica aos agentes públicos, mas ela se aplica também a todos os particulares que tenham de alguma forma concorrido, induzido ou se beneficiado da prática do ato de improbidade. A ideia é de que essa lei de improbidade se aplica aos agentes públicos, mas se aplica a todos os particulares que tenham concorrido ou induzido para a prática do ato ou dele se beneficiado, direto ou indiretamente, tá? A lei é muito ampla. Agora, e quem é que sofre o ato de improbidade e é protegido pela lei? Pois é, o sujeito passivo do ato de improbidade, para começar,
são as entidades da administração pública, direta e indireta, né? As entidades da administração direta e indireta podem sofrer o ato de improbidade. O ato de improbidade pode ser praticado contra essas entidades e o patrimônio dessas entidades da administração direta ou da administração indireta. Mas também, a lei protege, pode sofrer ato de improbidade qualquer entidade privada que receba dinheiro público para a sua formação de capital. Então, aquelas entidades privadas que recebem dinheiro público também podem sofrer o ato de improbidade. O ato de improbidade também pode ser praticado contra essas entidades privadas que recebem dinheiro público. Nesse caso, a gente vai dividir essas entidades em dois grupos. Nós temos algumas entidades privadas em que o dinheiro público ultrapassa 50% do capital dela. Nesse caso, se o dinheiro público ultrapassar 50% do capital da entidade, para fins de improbidade, ela se equipara a um ente da administração pública. Ou seja, a lei se aplica integralmente. Então, para aquelas entidades em que o dinheiro público ultrapassa 50% do patrimônio, essas entidades, elas se equiparam à administração pública para fins de improbidade. Para fins de improbidade administrativa, é como se fosse a administração. Essas entidades em que o dinheiro público ultrapassa 50% do patrimônio, elas se equiparam às entidades da administração pública para fins de improbidade administrativa. A lei se aplica integralmente. Agora, para aquelas entidades em que o dinheiro público não chega a 50% do patrimônio, entidades em que o patrimônio é composto por menos de 50% do dinheiro público, ou que recebem somente incentivo fiscal, creditício, nesses casos, a lei de improbidade se aplica, mas ela se aplica no que tange às sanções patrimoniais no limite do dinheiro público. Então, nesse caso, em que essas entidades recebem menos de 50% do patrimônio de dinheiro público, a lei de improbidade se aplica, mas ela se aplica no que tange às sanções patrimoniais no limite do dinheiro público. Então, nesse caso, somente no limite do dinheiro público é que a lei de improbidade protege essas entidades, ok? Daí a lei prevê 3 espécies de atos de improbidade. Na verdade, hoje são 4. São 3 espécies genéricas e uma bem específica que eu vou deixar para depois. Eu vou começar aqui trabalhando as genéricas, tá? O artigo 10A eu falo no bloco seguinte. Porque, para começar, eu quero que você saiba que a lei regulamenta artigos 9, 10 e 11 da Lei 8429, definem o seguinte: são atos de improbidade os atos que geram enriquecimento ilícito do agente em detrimento da função pública. São atos de improbidade os atos que causam dano ao erário. E são atos de improbidade os atos que atentam contra princípios da administração. Então, nós temos os atos de improbidade que geram enriquecimento ilícito do agente em detrimento da função pública. Temos os atos de improbidade que causam dano, prejuízo patrimonial ao erário. E temos os atos de improbidade que atentam contra princípios da administração. Eu estou saindo aqui do ato mais grave, que é aquele que gera enriquecimento ilícito, para o menos grave. Então, aquele ato que gera enriquecimento ilícito é o mais grave de todos. O que causa dano ao erário, médio. E aquele que atenta contra princípios da administração, de todos, é o ato menos grave, né? Mas, de antemão, você consegue enxergar algumas coisas. Primeiro, a configuração do ato de improbidade independe do efetivo dano ao erário. Claro, quando eu falo dano efetivo, leia-se dano patrimonial, porque dano há. Dano à moralidade. O que eu estou lhe dizendo é que a configuração do ato de improbidade não depende do dano patrimonial ao erário. A simples violação a um princípio, se é que isso é simples, já configura um ato de improbidade. Não precisa haver dano efetivo, dano patrimonial ao erário. A lei diz isso. A configuração do ato de improbidade independe do efetivo dano ao erário e independe da rejeição de contas pelo Tribunal de Contas. Então, é possível que as contas tenham sido aprovadas, que não haja dano efetivo, dano patrimonial, e mesmo assim que o ato de improbidade tenha sido configurado. Então, a configuração do ato, ela não depende do dano patrimonial, tá?
Cada um dos artigos traz um rol de incisos. Exatamente. A lei diz, são atos de improbidade aqueles que geram enriquecimento ilícito, tal, qual. Aqueles que causam dano ao erário, e aí vem um rol. Aqueles que atentam contra princípios. Esse rol é meramente exemplificativo, tá? Se eu me encaixo em alguma das situações do caput, o ato de improbidade estará configurado, mesmo que eu não esteja em uma das hipóteses regulamentadas nos incisos dos artigos 9, 10 ou 11, tá? Então, esse rol aí trazido pelos incisos não é um rol taxativo, ele é meramente exemplificativo. Agora, além disso, claro que é muito comum que o ato que gera enriquecimento ilícito cause dano ao erário, viole princípios, não tem problema. Se no único ato ele se encaixa em mais de uma infração, a infração mais grave absorve as mais leves. Então, ele vai sofrer as sanções referentes à infração mais grave, tá? Só tem um detalhe. A lei diz, são atos de improbidade os atos que geram enriquecimento ilícito em detrimento da função pública. São atos de improbidade os atos dolosos ou culposos que causem dano ao erário. E são atos de improbidade os atos que atentam contra princípios da administração. No caso do artigo 10, a lei fala expressamente atos dolosos ou culposos. Nos outros casos, a lei não diz nada. Então, ao tratar do artigo 10, dos atos que causam dano ao erário, a lei fala atos dolosos ou culposos. Em relação às outras hipóteses, a lei simplesmente não se manifesta acerca do elemento subjetivo. Claro que tem que haver elemento subjetivo, né? O STJ e a doutrina tradicional pacificou o entendimento que você pode levar para a prova de que não se pode presumir a modalidade culposa. Ou seja, os atos de improbidade que causam dano ao erário, esses podem ser dolosos ou culposos. Agora, os atos de improbidade que geram enriquecimento ilícito e aqueles que atentam contra princípios da administração só podem ser punidos a título de dolo. Então, nesses casos, enriquecimento ilícito, violação a princípio, eu preciso comprovar o dolo. A má-fé do agente, a configuração do dolo, da má-fé, é indispensável a configuração do ato de improbidade que não cause dano ao erário, tá? Então, se houver dano ao erário, o ato pode ser doloso ou culposo. Em relação aos demais atos, a configuração do ato depende necessariamente da comprovação do dolo, da má-fé do agente. Senão, não estará configurado o ato de improbidade. Ok? Vamos lá, porque aí, para cada uma dessas hipóteses de infração, a lei prevê um rol de sanções, no artigo 12, que a gente vai também botar numa tabelinha. Essa tabelinha é bem importante, você vai ler essa aqui indo para a prova. Essa cai bastante, tá? Então, a gente nem vai anotar ainda a quarta infração, né? A gente vai colocar logo as sanções a serem aplicadas por essas 3 primeiras infrações. Divide aí, coloca para mim, artigo 9º, que são os atos que geram enriquecimento ilícito. Artigo 10, que são os atos que causam dano ao erário. E artigo 11, que são aqueles que atentam contra princípios. Para cada um, eu vou precisar de 6 espaços. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ótimo. E aí, a gente vai colocar aqui quais são as sanções a serem aplicadas pela prática do ato de improbidade. Presta atenção que eu tenho um rol de 6 sanções para cada espécie e o juiz não é obrigado a escolher uma e nem é obrigado a aplicar todas. O próprio artigo 12 diz que compete ao juiz analisar quais dessas sanções serão aplicadas, isoladas ou cumulativamente, de acordo com a gravidade da infração. Então, o juiz vai definir quais dessas sanções ele vai aplicar, isolado ou cumulativamente, de acordo com a gravidade da infração, tá? Vamos lá. Se o ato de improbidade gera enriquecimento ilícito, a lei prevê a perda da função. Então, ele pode perder a função. Também prevê a perda dos bens acrescidos ilicitamente e o ressarcimento ao erário. Sendo que esse ressarcimento, ontologicamente falando, não é nenhuma pena, né? Ressarcimento é devolução de prejuízo. Mas está aqui entre as sanções a serem aplicadas, não tem problema nenhum. Então, a lei diz, perde a função,
Perde não. Cabe ao juiz definir quais as sanções serão aplicadas, isoladas ou cumulativamente de acordo com a gravidade da infração. Menos o ressarcimento ao erário, que o juiz não pode deixar de aplicar. Se houver dano, tem que ressarcir. O dinheiro público é indisponível, o juiz não pode abrir mão desse dinheiro público, desse ressarcimento de danos, né? Mas a lei diz, é possível que se aplique perda da função, perda dos bens e ressarcimento ao erário. Também a lei prevê a suspensão dos direitos políticos. Ah, cuidado com as pegadinhas de prova. Não há perda, não há cassação dos direitos políticos. O que a lei está prevendo é a suspensão dos direitos políticos. No caso aqui, a suspensão dos direitos políticos será de 8 a 10 anos. Então, também o juiz vai definir qual o prazo de suspensão, que deve variar entre 8 e 10 anos, tá? Então, suspendem-se os direitos políticos de 8 a 10 anos. Além disso, a lei prevê a aplicação da pena de multa. A multa, pena pecuniária, né, ela não se confunde com o ressarcimento ao erário. Então, além de ressarcir o erário, terá uma multa que será de até 3 vezes aquilo que o sujeito enriqueceu ilicitamente. Então, ele fica sujeito a uma multa que pode ser aplicada no valor de até 3 vezes o enriquecimento ilícito desse agente. Independentemente do ressarcimento ao erário, a multa pode ser aplicada em até 3 vezes daquilo que ele enriqueceu ilicitamente. E também a lei prevê a proibição de contratar, que na verdade é uma proibição de contratar, uma proibição de participar de licitação, de receber incentivo fiscal ou creditício, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, pelo prazo de 10 anos. Então, ele fica proibido de contratar, de participar de licitação, de receber incentivo fiscal ou creditício por 10 anos. Se o ato de improbidade causa dano ao erário, as sanções serão menos intensas. São as mesmas penalidades. O que eu vou fazer é diminuir a intensidade delas. A natureza das penas não muda. Então a lei diz, no caso de dano ao erário, perde a função, perde os bens e ressarce o erário. Tudo igual, não mudou nada. Também a lei prevê a suspensão dos direitos políticos, agora de 5 a 8 anos. Preste atenção, repito, que a natureza das sanções é a mesma. Então, as mesmas penalidades que eu prevejo num caso, prevejo no outro. O que muda é a intensidade, né? É a própria lei aplicando o princípio da proporcionalidade. Como a infração de dano ao erário é menos grave do que enriquecimento ilícito, as sanções serão aplicadas de forma menos intensa, tá? Então, a lei prevê perda da função, perda dos bens e ressarcimento ao erário, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, a multa, que será de até 2 vezes o valor do dano causado, e a proibição de contratar, participar de licitação, receber incentivo fiscal ou creditício por 5 anos, tá? Então, a gente tem as mesmas penalidades, mas aplicadas de forma menos intensa, né? Eu diminuo a intensidade, a própria lei diminui a intensidade delas. No caso dos atos de improbidade que atentam contra princípios, as sanções ficam ainda menos intensas. Então, a lei regulamenta que se o ato de improbidade atenta contra princípios sem causar dano e sem gerar enriquecimento ilícito, ele perde a função. Não há perda de bens porque não há bens acrescidos ilicitamente. Então, a lei prevê a perda da função, o ressarcimento ao erário se houver um dano reflexo, a suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, a multa, só que a multa agora vai ter que ser calculada com base na remuneração do agente. Afinal, a pena não tem, a infração não tem caráter pecuniário, nem enriquecimento, nem dano, né? Então a lei diz que a multa será de até 100 vezes o valor da remuneração do agente público que está respondendo pelo ato praticado e a proibição de contratar, de receber incentivo fiscal, creditício, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, pelo prazo de 3 anos. Então, mesmo as penalidades, a gente vai diminuindo a intensidade. Eu vou contar até 3, você dá pausa e copia essa tabelinha, porque ela é fundamental para a prova objetiva, tá? 1, 2, 3, pause.
ótimo. Na segunda fase, você tem a lei na mão, não me cria problema. Mas na primeira fase, eu quero bastante cuidado em relação a isso. Próximo bloco, eu volto para trabalhar a última espécie de ato de improbidade e partir para o processo. Sai daí não.